Fala moçada, beleza pura? Estou começando aqui um esquema aí de gravação de aulas para ajudar a moçada aí à distância, tá? E um tema para mim muito legal. Eu sei que os alunos não gostam muito, mas a geometria analítica é fascinante, cara. Eu quero os primeiros conceitos já trabalhar aqui nesse primeiro vídeo, beleza? O que é, então, na prática, a geometria analítica? De cara, o cara pensa, a geometria é de forma analítica. Na prática é isso mesmo. Mas pensa o seguinte, que as figuras e as formas que a gente conhece da geometria, elas diferenciam-se da geometria plana para analítica, porque nós conseguimos representá-las através de pontos. Aquela estrutura é, de sistema de coordenadas cartesianas, ela vai nos auxiliar na geometria. E através desses pontos, nós conseguimos construir retas e algumas figuras por meio de equações. Então, na prática, ela liga a geometria convencional a geometria analítica quando se descreve as coisas através de equações. Então, o ponto, as coordenadas do ponto, a reta, a gente vai ter equação, circunferência e assim por diante. Né? Descartes um dos pais, digamos assim, um dos caras mais importantes da geometria analítica. Né? E é tanto que o nome coordenadas cartesianas veio do pseudônimo dele em latim, que era Renatus Cartesius. Reza a lenda que ele começou a investigar as coisas através de equações quando ele viu uma mosca, né? Voando no quarto. E aí ele pensou que poderia se descrever o movimento dessa mosca através de coordenadas. Né? Então, um sistema de posicionamento ia ajudar muito. Então, é nisso que a geometria analítica é baseada. Então, olha aí a carinha da figura. É bonitão. E o Descartes. Só as frases dele, né? Penso, logo existo. Daria tudo que sei em troca da metade de tudo que ignoro. Então, esse camarada aí nos ajudou a formatar o que a gente conhece hoje como a geometria analítica. Né? Teve outras pessoas que influenciaram, e aos pouquinhos a gente vai falando mais delas. Beleza? Então, vamos lá. Na prática, a gente precisa começar o estudo da geometria analítica conhecendo isso aqui. Fiz questão de botar os nominhos das bichinhas, das retinhas, porque até hoje tem gente que esquece. Então é muito importante lembrar que o eixo X é o eixo das abscissas, porque às vezes a gente se refere a um ponto ou a alguma situação pelo nome do eixo. O que é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. Tá? Então guarda bem esse sistema de referência. Tá? Qualquer situação aqui dentro, qualquer ponto que nós conseguimos colocar aqui, ele tem obrigatoriamente duas coordenadas, ou seja, o ponto tem uma abscissa e o ponto tem a ordenada. Tá? Então tá aqui, ó, botei o primeiro pontinho para a gente discutir. Tá? Automaticamente você já vincula esse ponto a duas situações, né? Então, a abscissa do ponto e a ordenada. Tá? Então, o ponto A, sempre a gente representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o ponto. Né? E o 2 e o 4 são as duas coordenadas do ponto, ou seja, o 2 é o que nós chamamos de abscissa e o 4 é a ordenada, certo? Então tá aqui, ó. Essa é a representação, gente, internacional. Não tem para onde fugir. Um ponto, a letra maiúscula, abre parênteses, 2 e 4. 2 é a abscissa, o 4 é a ordenada, tá? Nessa ordem, o x e o y. Então é muito fácil, cara. Começa assim, a gente precisa compreender o que acontece com um ponto. Tá? Tá aqui um outro pontinho, ó. Tem que ter duas coordenadas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu chamei ele de ponto B. A abscissa dele é 5 e a ordenada é 2. Esse é o ponto B, 5, 2. Tá? Mais um pontinho aqui. Né? Temos o ponto C, tá vendo? A abscissa e ordenada
3 e menos 4 são as coordenadas desse ponto. Tem mais uma ali, o ponto D. A abscissa dele é menos 1, a ordenada é menos 3. Ah, professor, é muito fácil, aí todo mundo sabe. Mas, cara, se a gente inverter, se a gente perder a ordem, né, dessa paradinha, a coisa começa a desgringolar. Precisa ficar muito claro essa instrução. Né? Então, vamos lá. Né? Tá aqui, ó, menos 1, menos 3. Abscissa primeiro, ordenada depois. O x e o y. Nessa ordem, por favor. Tá? Mais um pontinho ali. Chamar ele de ponto E. Quem que é a abscissa desse ponto? Olha a pergunta. A abscissa é uma projeção até o eixo x. É menos 6. E quem que é a ordenada? É essa projeção, essa linha tracejada que alcança o eixo y. Tá? Então tá aí, ó. O ponto E é menos 6 e 3. Então, pessoal, começa assim. Cara, geometria analítica é difícil. Ele não sabe nem posicionar um ponto no sistema de coordenadas. Aí, sinto muito. Qualquer coisa que vier depois do ponto vai ser uma desgraça completa. Tá? Então, presta atenção nesse esquema. Tá? A gente também consegue construir as coisas ou visualizar. É legal visualizar as coisas em termos de quadrante. Tá? Então, nós conseguimos aqui, ó, seguindo sempre a ordem inversa ao movimento dos ponteiros do relógio, né? Esse primeiro quadrante ele tem uma característica muito importante, que tanto x quanto y, ou seja, tanto a abscissa quanto a ordenada, é positiva. Tá? O segundo quadrante, o que tem de característica? Como é que você sabe de antemão que um ponto está no segundo quadrante? Que o x dele, a abscissa, é negativa e a ordenada, o y, é positivo. Tá? Vemos para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante também é legal de lembrar. O que é o terceiro quadrante? O que tem de característica? Tanto o x quanto o y, ou seja, a abscissa ou a ordenada, são negativas. E o quarto quadrante, o que tem de característica? O x é positivo e o y é negativo. Tá? A abscissa positiva e a ordenada é negativa. Tá? Tem outras coisinhas que surgem da geometria euclidiana e que de repente aparecem aqui. Vale a pena fazer uma referência. Não é todo livro didático que vai trazer essa ideia, não. Tá? Então tem algumas coisinhas que vale a pena a gente conversar. Por exemplo, essa reta que eu fiz aqui, em parte, ela corta dois quadrantes importantes, ó, o primeiro e o terceiro. O que tem esses dois quadrantes de característica? Ambos têm o mesmo sinal para a ordenada e para a abscissa, ou para o y e para o x. Tá? Então, eles têm o mesmo sinal e, principalmente, quando eu digo que um número ou um ponto, né, a gente chama isso aqui de bissetriz dos quadrantes ímpares, é o famoso BQI. Tá? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Para um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, ele tem que ter mesmo valor da abscissa e da ordenada. Então, se a gente repara aqui, ó, tem alguns pontos que podem ter essa característica, certo? E essa outra reta aqui, tá vendo? Essa verdinha, ela está cortando o segundo e o quarto quadrante. Então, nós chamamos essa reta de BQP, que é a bissetriz. O que é uma bissetriz? É uma reta que divide o ângulo ao meio. É a bissetriz dos quadrantes pares. Então, gente, é fácil notar quando um ponto pertence a uma dessas bissetrizes. É fácil, né? Que a bissetriz dos quadrantes, olha esse 2 e 2 aqui, tá vendo? Ó? É um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Aqui, se você chegar no menos 1 e menos 1, também. Ó. Qualquer ponto que tenha a abscissa positiva e a ordenada negativa, mas que ele tiver o mesmo valor, olha esse ponto aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ponto menos 2 e 2. Ela pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Então, além desses, ainda tem outros pontos que vale a pena a gente considerar. Tá? Então, aqui, ó, eu fortifiquei o 2 e 2. Tá? Fortifiquei aqui para vocês o menos 2 e 2. Certo? Então, é possível saber de antemão se um ponto está no primeiro, na bissetriz dos quadrantes ímpares ou na bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Os valores são os mesmos, mas nas ímpares eles são iguais e nas pares eles são invertidos. Tem um sinal de menos ali para contar a história. Outra coisa que não aparece diretamente no livro, mas que dá para sacar pela lógica.
que é esse pontinho? Apareceu um pontinho aqui, ó. Vou botar uma setinha nele aqui, ó. Esse pontinho, ele é muito legal também, tá? A gente diz que o ponto pertence ao eixo das abscissas. Qual a característica? Como é que eu sei que um ponto pertence ao eixo das abscissas? Muito fácil, moçada. Se ele está no eixo das abscissas, significa que a ordenada dele é 0. Então, eu fiz a setinha aqui, vou apagar rapidão, né? Então, tá aqui, ó, 6 e 0 é esse ponto, tá? Então, quando eu falar para vocês, considera um ponto no eixo das abscissas, o que você já sabe? Que ele só tem abscissa e a ordenada dele é 0. Mesma situação para esse ponto aqui, ó. Apareceu um ponto aqui, safadinho, ó. Vem aqui, ó, tá? Esse ponto, eu digo que ele está no eixo das ordenadas. Como é que eu sei que um ponto está no eixo das ordenadas? Porque a abscissa dele é 0. Então, gente, todas essas características estão incluídas, digamos assim, nesse sistema de coordenadas. Então, vale a pena a gente sacar, a gente lembrar dessas dicas. Beleza, pura? Vou fazer, então, um exemplo numérico aí para a gente alegrar o coração. Olha só que bonitinho. Tá? Para quais valores reais de A, o ponto M, que é 3A, está localizado no primeiro quadrante? Está localizado no quarto quadrante, pertence ao eixo X, pertence ao eixo Y, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares ou pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, moçada, olha só. Esse ponto, o que acontece com ele? Ó? É um ponto M. Ele tem abscissa, ou seja, a abscissa dele é fixa, é 3. A gente vai pensar só no valor de A, que no caso é ordenada, tá? É o Y do ponto. Então, vamos lá. Né? Eu fiz até um desenho aqui para a gente se situar, certo? É como se eu quisesse que a resposta ela tem que estar aqui nessa linha tracejada, vermelhinha. Beleza? Agora, vamos pensar então. Ó, o que tem que acontecer com A para esse ponto estar no primeiro quadrante? Basta que o A fique aqui dentro, né? Ó. O A ele tem que ficar aqui dentro. Ou seja, o que garante isso aqui para a gente? Que o valor do y tem que ser um número positivo. Então, a resposta da primeira letrinha aqui é o A tem que ser um número positivo, maior que 0. O que tem que acontecer para ele estar no quarto quadrante? Então, quarto quadrante aqui embaixo, concorda? Aqui, ó. Isso aqui é o quarto quadrante. O que tem que acontecer aqui, ó? Pensem que eu só vou mexer na ordenada. O x, a abscissa está fixa. Então, para ele pertencer ao quarto quadrante, o A tem que ser um número negativo. Para ele estar precisamente no eixo X, o que tem que acontecer? Ou seja, para ele ser esse ponto aqui, o que a gente acabou de falar? Que as coordenadas de um ponto que pertence ao eixo X é que o Y é 0. Quem que é o Y nesse caso? Não é o A? Então, basta que o A seja 0. Para ele pertencer ao eixo Y, fala, opa, aí nós temos um problema. O eixo Y está aqui, certo? E o ponto 3 está aqui. Como é que esse ponto, se eu não mudar o número 3 daqui, ele vai pertencer a esse eixo? Nunca, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quem falou diferente aí, quem pensou, já reviu os conceitos. Não existe um A que faça esse ponto pertencer ao conjunto dos reais. Não tem número real que faça isso aqui ser verdade. Para ele pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, lembra aqui comigo, ó. A bissetriz dos quadrantes ímpares corta aqui ao meio. Então, se o x é 3, o y também tem que ser 3. E para ele pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, está aqui, ó. Bissetriz dos quadrantes pares, lembra? 1, 2, 3 e 4, certo? Basta que ele tenha o mesmo valor que o 3, só que ele vai ser negativo, certo? Então, tudo isso aqui a gente abordou no slide anterior. Cara, vale a pena a gente guardar algumas referências. Mas eu digo, volto, repito, que se o cara se dá bem com a ideia do ponto, ele se dá bem na geometria analítica. Beleza pura? Vamos continuar, paradinha. Primeira grande ideia, então, a fórmula, depois de situar as coisas no eixo de coordenadas cartesianas,
vamos pensar como é que a gente constrói a ideia da distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Olha só. A distância entre dois pontos vai ser a medida que vai dar para a gente a junção, digamos assim, da geometria analítica com a geometria plana. Né? Quando você se refere a uma figura da geometria plana, você dá o lado dela. Então, aqui, entre A e B, a gente pode construir esse tamanho aqui. Então, para mim, é o grande conceito que junta a geometria analítica ao que a gente já conhecia da geometria plana. Mas, cara, olha isso aqui que legal, ó. Se nós repararmos direitinho aqui, o que pode ajudar a gente a construir um tamanho, né? A descobrir um tamanho? Cara, se vocês olharem direitinho para esses tracejadinhos aqui, ó, né? Eu quero achar essa distância, certo? Esse tamanho. Né? Coloquei um outro ponto de referência aqui, mas para quê? Ó? Ah, já anotaram então a paradinha, né? Para ficar um triângulo, né, cara? O triângulo é muito importante para a gente. Então, olha, ó, pintei aqui dentro o triângulo, que bonito, lindo. Para achar essa distância aqui, diretamente eu não sei, mas é possível. Se eu conheço o ponto A e B, eu sei x1, y1 e eu sei x2 e y2. Então, vamos pensar aqui juntos. Ó. Quanto vale esse tamanho? Ou seja, de A até C. Como ele está aqui em linha reta, é muito fácil, gente. É só subtrair o segundo do primeiro. Né? Vamos chamar isso aqui de ΔX. Seria a variação das abscissas, tá bom? E quanto vale esse outro lado? Ó? Esse aqui vale y2 menos y1. Né? É esse tamanho aqui ó, que eu quero. Ó, daqui para cá. Subtrai o segundo do primeiro. Então, gente, na prática, descobrir a distância entre dois pontos é muito fácil. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, olha aí que bonitinho. Ó. A hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quando você evolui isso aqui, olha o que dá. Seria o ΔX ao quadrado, né? Aqui eu só peguei o quadradinho que está aqui e passamos em forma de raiz. Quem que é o ΔX? É x2 menos x1. Quem que é o ΔY? É o y2 menos y1. Daí para frente, é só a gente colocar isso no teorema de Pitágoras. Olha que bonito. Cara, a primeira fórmula, digamos assim, da geometria analítica. Não é nada monstruoso, nada mais é do que o teorema de Pitágoras, né? Vai lá, ela aumentou um pouquinho de tamanho. Mas olha a estrutura como é legal. Beleza? Vamos começar a fazer uns exemplinhos desse troço aí para vocês verem. Tá aí, ó. Calcule a distância entre os pontos dados. 3, 7, 1 e 4. Gente, é só usar o teorema de Pitágoras. Vale lembrar o seguinte, que na hora da destruição, tem uma coisa muito legal que acontece aqui dentro, certo? Aqui eu peguei, ó, o x2 menos x1, o y2 menos o y1, tá? Se você olhar direitinho aqui, ó, esse valor, como a gente vai precisar elevar ao quadrado, esse valor também nós vamos precisar elevar ao quadrado. Se você inverter a ordem aqui, vai dar a mesma coisa. E o mais legal ainda, né, gente? Sempre vai ser um número positivo aqui dentro. Você está elevando qualquer que seja a base a um expoente par, ele fica positivo. Tá? Então, continua a conta ali. Ó. Você vai fazer menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, 4, 9. E a resposta, então, é raiz de 13. Para os infiéis, para aqueles que não acreditam nas coisas, eu fiz aqui rapidinho, só desse exemplo. Não vou ficar repetindo os outros, não. Se quiser, você volta um pouquinho o vídeo aí e vê a bagaceira. Tá? Se eu tivesse colocado 3 na frente, ó, seria o x menos o x do outro. A única chance de errar isso é se você misturar x com y, mas é x menos x ao quadrado e y menos y ao quadrado. Cara, é infalível. Tá? Quando você faz 3 menos 1 e 7 menos 4, você vai obter o mesmo resultado. Então, não se preocupe. Ah, professor, eu fiz o ponto B na frente. Cara, que se dane. A destruição é completa e restrita. Você vai conseguir, você vai dar conta da parada mesmo assim. Tá bom? Então, não se preocupe quem é A, quem é B, quem está na frente, quem está atrás. Se você mantiver o padrão x2 menos x1, y2 menos y1, sempre vai dar certo, porque o resultado tende a ficar positivo por conta dos quadrados lá dentro. E a raiz, como a raiz também é um número
quase que exclusivo, e aqui a gente está representando essa grandeza que é a distância, vocês não precisam colocar mais ou menos aqui não, tá? O final da distância é sempre um número positivo, beleza? Então vamos lá, próxima. 3 menos 1 é o ponto E o F é 3 e 5. Tá? Beleza, ó. 3 menos 3 e menos 1, 5. Tá? Ou tanto faz, 5 menos menos 1. Né? Então, parênteses aqui, mas a gente vai eleva essa geringonça aqui ao quadrado. E uma coisa que tem muito legal aqui, gente, né? A resposta aqui é 6, né? Mas uma coisa que tem muito legal aqui é que eu peço sempre para a galera namorar com o valor dos pontos. Ó. Olha esse ponto aqui, 3 e menos 1. Olha o outro ponto, 3 e 5. Tem uma coincidência muito legal aqui, cara, que é 3. O 3 é a abscissa de um e a abscissa do outro. Então é como se esses pontos estivessem enfileirados. Esse 6 aqui, só de olhar para os pontos eu já sabia que era 6. Que do menos 1 até o 5, a distância entre eles vai ser 6. Então vale a pena. Olha para os números, as duas abscissas são iguais, é só você fazer a diferença das duas ordenadas. Não precisava nem Pitágoras, nem essa coisa toda aqui, não. Tá bom? E o exemplo C, entre a distância entre os pontos H e O, é só fazer 0 menos menos 2, tá? Respeita o sinal, pelo amor de Deus. Ó. O menos daqui, o menos daqui. E 0 menos menos 5, tá? Faltou um parênteses aqui também, mas elevar isso tudo aí ao quadrado, a 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, a gente vai ter aí a raiz de 29, né? Minha cara ficou na frente, mas é por aí, a raiz de 29. Beleza? No segundo exemplo, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Ó. Calcule, ou melhor, a distância do ponto A. Tá vendo que o ponto A maiúsculo e lá dentro tem um A minúsculo, né? Está faltando a abscissa, estão vendo? Ó, presta atenção nos nomes. A distância desse ponto até o ponto B é igual a 3. Então, olha o que está acontecendo agora. Ele já está dando a distância para a gente, ele quer achar quem é o ponto A. Moçada, olha que fácil. Ó. Esse valor a gente já tem. Isso aqui a gente já tem. Né? Um desses dois x aqui é que vai faltar. Tá? Que é a abscissa desse cara aqui, ó, é o A que a gente quer descobrir. O que eu preciso fazer? Só substituir. Pensa comigo aqui, ó. Tanto faz a ordem que a gente vai começar, mas a distância entre A e B é 3, eu já sabia, e vocês também. A menos 0, 1, menos 2. Tá vendo? Cada um deles ao quadrado. Quando a gente evolui essa continha aqui, olha o que que dá. A menos 0 é A, 1 menos 2 é menos 1. Você eleva eles ao quadrado, você vai ter isso aqui. Aí dá aquele frio no bucho, rapaz. Professor, lascou. Não, é facinho demais, gente. É facinho demais. Eleva os dois termos ao quadrado. Tá? Quando você eleva os dois termos ao quadrado, o que que acontece aqui? Ó? Você vai desaparecer com a raiz. Você só pode fazer isso quando o quadrado ele pegar toda a raiz do outro lado. Então, se esse 1 estivesse fora da raiz, não dava certo. Tá? Então, é bom a gente incluir todos eles para ficar os dois lados. Um lado inteiro tá a raiz. Aí você eleva ao quadrado, já mata, né, os matadores de plantão, já mata a raiz com o quadrado. Ficou então 9, elevei ao quadrado do lado esquerdo, A ao quadrado mais 1, jogo 1 para o outro lado, vai dar 9 menos 1, 8, né? Tem que jogar, né, gente? Aqui, esse 1 para o outro lado, 9 menos 1, ele vai passar negativo. E aí, então, a resposta é que A ao quadrado é igual a 8, a gente acha que A então é raiz de 8, né? A vai ser mais ou menos 2 raiz de 2. Na prática, uma das coisas que acontece na geometria analítica, é muito bom a gente ter essa noção, é que tem uma possibilidade grande de ter dois valores. Nós vamos trabalhar muito com o teorema de Pitágoras, muito com essa regra aqui, que é alguma coisa menos outra coisa ao quadrado. Né? Então, pensa que tem uma chance grande de dar uma equação de segundo grau esse negócio. Então, poxa vida, vamos ter que lembrar das regrinhas da equação do segundo grau. Tá? Isso aqui, então, indica que tem duas possibilidades. Ó. Tem dois pontos.
tá? Lembre que agora não é distância. Distância é um número positivo. Mas isso aqui é uma coordenada. A coordenada pode ser mais ou pode ser menos. Então, tem dois pontos. Ó. Fiz até um desenho aqui para vocês verem. Aqui está o ponto 0,2. Esse é o ponto 2 raiz de 2. E o outro menos 2 raiz de 2 e 1. Tá vendo? Essa distância e essa são iguais a 3. Então, gente, se preparem para resolver bastante equação do segundo grau. Quem não lembra a fórmula de Bhaskara ou aquela brincadeira da soma e produto, vamos recordar aqui tudinho, essas paradinhas, beleza? Pura? Vamos lá, vamos seguir em frente. Terceiro exemplo, ó, um ponto P pertence ao eixo das abscissas. Olha que importante isso aqui, cara, ó. Eixo das abscissas. E é equidistante. O que é equidistante? Ele tem a mesma distância para esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, cara, a galera às vezes se arrebenta em geometria analítica, por quê? Porque esquece desses conceitos, tá? Mas então, olha só, o que eu tenho aqui então? Que existe um ponto e que a distância desse ponto, eu vou escrever agora, a distância do ponto A ao ponto P é a mesma distância do ponto B ao ponto P, certo? Se eu não soubesse de nada, se ele não tivesse falado isso aqui, ó, que ele pertencia ao eixo das abscissas, o que a gente podia fazer? Aplicar a ideia para descobrir dois valores. Reparem que aqui eu escrevi A e o Y, eu já sei que ele é zero porque ele está se referindo aqui ao eixo das abscissas, certo? Mas, ó, se ele não dissesse nada, a gente teria um problema sério aqui. Por quê? Porque eu teria que achar duas coisas. A ordenada do ponto eu sei que é zero. Então, eu só preciso achar a abscissa. Mas se ele não falasse nada, ele tinha que dar uma outra referência para a gente construir um sistema para achar esse ponto. Porque eu ia precisar de A e de B, ou de X e Y, certo? Agora, como ele falou que é o eixo das abscissas, ele já deu uma informação importante. Quando a gente tem essa situação de igualdade, vale a pena desenvolver a fórmula nos dois lados ao mesmo tempo. Porque aí o que tiver de um lado e do outro que é comum, se dá aquele arremate, aí usa aquela espada ninja e faz aquele corte, né? Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. A, tá vendo? Eu tenho que pegar esse ponto, A, menos 1, 0, menos 2. Beleza? Deu isso aqui. Do ponto B, eu faria A menos 1, 0, menos 4. Quando você constrói isso aqui, ó, de cara, gente, vocês estão vendo que tem uma raiz dos dois lados? Já corta elas. Uma das vantagens de fazer a continha junta é essa. Já corta a raiz, já mata logo se você pode substituir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei que as distâncias são a mesma, então pronto, já cancela a raiz. Aqui nós caímos para uma coisa mais prática. Repare o que eu falei no slide anterior. Ó. Tem uma chance muito grande disso aqui dar uma equação do segundo grau. Tá? Mas eu só vou garantir quando chegar lá no final. Então vamos lá. A evolução disso aqui, gente, todo mundo conhece. Vale a pena repetir de novo. Né? O quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E o quadrado do segundo. Tá vendo? A ao quadrado, 2A, 1. E 2 ao quadrado, 4. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo e 4 ao quadrado, 16. Vocês estão vendo que a animação até antecipou aqui, já cortou A ao quadrado com A ao quadrado, tá? A grande vantagem de fazer esse esquema de resolver duas igualdades simultâneas é essa. Né? Podia ter matado um aqui também. Os matadores de plantão já ia fazer o arremate aqui. Tá? Mas eu deixei propositadamente, a gente evolui aqui, então ficou só isso. Outra coisa que eu já consigo saber aqui, que não vai dar duas respostas, tá? Porque não ficou numa equação do segundo grau. Conseguiram ver isso? Então, junta aqui, ó, 2A mais 5 e menos 2A mais 17. Joga o 2A para cá, ele vem negativo. Esse safadinho aqui vem negativo. E esse 5 vai para o lado de lá também negativo, né? Beleza, 4A igual a 12 é porque o A é 12 sobre 4. O valor de A, então, é igual a 3. Beleza? Ficou ali esquisitinho aqui, eu vou apagar aquelas setinhas ali para vocês verem a resposta. Esse é o ponto, então, que vai liquidar a fatura para a gente. Ó.
O ponto 3 e 0, ele tem a mesma distância para o ponto A e para o ponto B. Legal? Número 4. A abscissa de um ponto P é menos 6. E a sua distância ao ponto Q é raiz de 74. Cara, não fica com medo desse negócio de raiz, não. O cara vê uma raiz 74, aí não tem raiz exata, e dá aquele frio no bucho, ele fica preocupado, mas o lance é muito legal, tá? É muito legal, é tranquilo. A gente sabe que agora o ponto, ó, o que ele tem aqui, ó? Ele tem abscissa. E ele está pedindo o quê? Determine a ordenada. Qualquer ponto que se preze, ele tem duas características. A abscissa, ele já deu, e a ordenada a gente vai calcular, certo? Então, pronto. Ó. A distância de P até Q é x2 menos x1 quadrado, y2 menos y1 quadrado e raiz. Esse aqui a gente já sabe que vale quanto? Raiz de 74. Aí a gente faz aqui, ó, menos 6 menos 1, y menos 3. Beleza? De cara, se você está incomodado com a raiz, você vem já corta a raiz. O que ficou? Eu já peguei aqui o menos 6 com menos 1, vai dar menos 7 ao quadrado. Né? E aqui a gente desenvolve de novo o produto notável. Gente, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Evolui mais um pouquinho. Ó. Juntei aqui o 49, 7 ao quadrado com mais 9 dá 58. Agora a gente vai trazer o 74 para cá e vamos transformar isso tudo numa equação do segundo grau. Resultou então isso aqui, ó. Tá? Sei que tem aquele povo que é doido, ama de paixão a fórmula de Bhaskara, mas cara, vale a pena fazer isso aqui, ó. Né? Pensa nos quadradinhos. 2 quadradinhos que a soma deles dá 6. Por que 6? É o valor de B com sinal trocado. Treina isso, moçada, vocês vão se dar bem. Tá? É o sinal de B, é o valor de B com sinal trocado. E se eu multiplicar dois valores, tem que dar menos 16, ó, que é C. É esse valor aqui. Ó. Então, pensa comigo. Para dar 16, você vai fazer 1, 16, 2, 8, 4, 4. Qual o valor que encaixaria aqui? Então, 8 e menos 2. Já estou direto na resposta, aqui é um vídeo. Se quiser ficar aí contando, pausa o vídeo e faz a conta. Tá? Mas está aqui, ó, 8 e menos 2 dá 16 negativo. Então, nós temos dois pontos que têm essa mesma propriedade. Legal? Gostaram? É isso aí, por enquanto. O segundo conceito dessa aula, e praticamente o último, eu vou encerrar a aula com isso aqui, é a ideia de ponto médio. O que é o ponto médio? Vamos pensar juntos aqui. Ó. Eu tenho dois pontos, A e B. Tá? E aqui eu tenho um segmento. Lembra que isso aqui é uma distância. Tem gente que fala, que imagina que o ponto médio é, na verdade, pegar o tamanho de AB, ou seja, pegar a distância de A até B e dividir por 2. Tá? Não é isso. Por favor, o ponto médio, qualquer ponto que se preze, ele é uma coordenada. Você precisa de duas características, que é a abscissa e a ordenada. Então, pense comigo, você tem um ponto M aqui, ó. Esse ponto M, ele tem abscissa e tem ordenada. Se a gente fizer uma pinturinha aqui, ó, e usar o teorema de Tales, cara, fica muito legal para a gente entender o processo. Ó. AM, tá vendo essa setinha que apareceu agora, e MB, eles têm a mesma medida. Então, eu vou dizer que AM divide MB da mesma forma que X1, XM divide XM, X2. Isso aqui, então, ó, esse segmento aqui, ó, é fácil, é só a gente subtrair XM de X1, é só subtrair X2 de XM. Mas eu sei, então, que isso aqui é igual a 1. Tá? Se você pega só essa parte aqui, ó, e multiplica cruzado, cara, dá certinho. Tá? Multiplica cruzado, eu multipliquei, já estou chegando na resposta. Então, cara, olha como isso aqui é legal. Olha como é legal. Para saber o XM, ou seja, a abscissa do ponto médio, eu vou pegar o X1 e o X2 e dividir por 2. Só isso. Nada mais do que isso. Pega o X1 e o X2, divide por 2, faz uma média aritmética das abscissas dos dois pontos e você acha o ponto que está no meio, que é o XM.
tá? Mesma regra vale para o y. Se eu fizer também, tá vendo agora que eu fiz um outro trapézio aqui? Mas eu posso dizer que AM divide MB, da mesma forma que Y1, YM divide YM e Y2. A gente vai cair na mesma situação, então a conclusão vai ser a mesma. Que para você achar o YM, quem que é o YM? É a ordenada do ponto médio. É só somar o Y1 com o Y2 e dividir por 2. Vamos fazer uns exemplinhos disso aqui para encerrar essa aula de hoje, beleza? Pura? Determine o ponto médio do segmento de extremidades. Ó. Olha que legal. Você tem dois pontos. Olha o poder da geometria analítica. Está aqui, ó. Ponto A e ponto B. Eu quero achar o ponto médio. Vou fazer x1 mais x2 dividido por 2. Vai ser 3, somado agora, tá? Lembra que a regra da distância é uma subtração, aqui é somado. 3 menos 1 vai dar 2, dividido por 2, 1. E o y? Você faz y1, tá vendo? Eu pego o y daqui com o y daqui, soma e divide por 2. Menos 2 com menos 6 dá menos 8 por 2, menos 4. Então, o ponto médio de AB, quem que é o ponto médio? É aquele ponto que divide o segmento AB ao meio. Vai ser 1 e menos 4, certo? Na letra B eu botei umas fraçõezinhas aqui, o povo tem que dar aquele fio no bucho e tal, o pessoal fica preocupado, mas é bem tranquilo. Ó. De novo, soma, divide por 2. Né? Soma o x1 com o x2 e divide por 2. Ó. Aqui a fração, faz aquela dica lá. Ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 1 menos 1. Né? Então, o xm vai dar 1/4. O ym, soma o y do primeiro com o y do segundo, 1/3 mais 2/3 dá 1. Hã? Você vai dar 3/3 que dá 1, então o ponto médio do segundo exemplo, de AB também é menos 1/4 e meio. Somou x com x, divide por 2. Soma y com y, divide por 2. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Bora lá para o segundo exemplo, então, para encerrar essa aula, né? Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, que é menos 2, menos 2. Sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade. Então, vamos ver a parada aqui, ó. Agora nós temos um negócio diferente, né? Nós temos uma extremidade e nós temos o ponto do meio, cara. Isso aqui, então, vai nos dar uma referência diferente do que nós fizemos até agora. A gente tinha os dois extremos e achávamos a metade. Agora eu quero isso aqui, ó, que é o outro ponto, tá? Eu tenho o primeiro e eu tenho o ponto do meio e eu quero achar o outro. Se você usar diretamente a fórmula do ponto médio, já liquida a fatura, porque o xm é 3, o x1 é menos 2, e aí você acha esse outro x aqui, certo? Tá aqui, ó, xm é 3, menos 2, esse 2 está dividindo melhor, vou passar multiplicando, né? E agora esse menos 2 que está aqui, eu vou passar somando o outro lado, certo? Então, x vai ser 6 mais 2, que é 8. O y, mesmo esquema, né? Ó, o ym está aqui, é menos 2. O y1 é menos 2. E a gente vai achar o y. Então, olha que fácil, é só substituir. Menos 2 é quem? É o ym. Esse menos 2 é o y2, esse daqui, ó. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Esse menos 2 vou jogar para cá, vai passar positivo. E então, eu vou ter menos 4 mais 2 é menos 2, certo? Agora, gente, tem um esquema massa aqui, tem uma dica rápida aqui para vocês. Se a gente entende que o ponto médio ele divide o segmento ao meio, então tem um padrão que a gente pode seguir. Olha o que eu vou fazer agora, tá? Isso aqui é a resposta, certo? Mas olha como é que eu consigo obter essa resposta de uma forma muito rápida. Pense comigo, lá vai, ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto M e aqui está o ponto B, certo? Se vocês olharem direitinho para cá, eu não coloquei, não posicionei esses pontos certinho no eixo de coordenadas. Mas olha como fica legal a parada. Ó. Né? Olhem só para o x agora, para os valores de x. Ó, tá? Olhem só para o x. Olhem daqui para cá. O que aconteceu?
com o x. Ó. O x é esse aqui, ó. Menos 2 até o 3. O que aconteceu daqui para cá? O x aumentou 5. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Daqui para cá, eu vou aumentar 5 também. 5 mais 3 é quanto? 8. Vendo? Eu já ia achar a outra extremidade. Tá? Olhem para o y agora. Olha para o y. De menos 2 até menos 2. Só para os y, tá? O y, gente, ó, é a ordenada. Esse daqui para cá, o que aconteceu? Aumentou 0. O que eu faço, então? Daqui para cá, eu aumento 0 também. Então, menos 2 mais 0 é menos 2. Gostaram da parada? Então, é isso, gente. É o comecinho da geometria analítica. Começa aí, se dedica, resolve bastante exercício, vocês vão ficar fera nesse bagulho. E, se Deus quiser, a gente continua nos próximos vídeos, beleza? Fiquem com Deus, abraço, até mais.